O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer com mais incidência na população masculina em todas as regiões do país. A cada 38 minutos, morre alguém com câncer de próstata. Por ano, são registrados mais de 70 mil novos casos. A estimativa é de 15 mil óbitos anuais. Uma em cada 7 pessoas com próstata deve apresentar a doença. Mas o que é próstata? Bom, a próstata é uma glândula que é localizada na parte inferior da bexiga, né? Ela tem aproximadamente o tamanho de uma noz, bem pequenininha, e durante a vida do homem ela vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, ela pode obstruir a saída do xixi. Ela comprime a uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga para fora. Então, o crescimento da próstata acaba causando sintomas no homem de uma certa dificuldade para urinar. Ela é uma glândula, assim, relativamente, diante das outras doenças, uma glândula relativamente importante na vida do homem, porque ela produz uma secreção que acaba ajudando na maturação. Depois que o espermatozoide sai, ela tem elementos que são úteis para a nutrição do espermatozoide fora do corpo. Então, basicamente, a glândula tem esse perfil na vida do homem. O câncer de próstata é o mais comum em qual faixa etária? Então, assim, a próstata, na grande maioria dos casos, ela não é câncer. Então, assim, não é todo paciente que tem a próstata que vai ter câncer. A neoplasia, o câncer de próstata, ele é muito comum, né? É um dos tipos de neoplasia mais comuns. Hoje, no Brasil, para a gente fazer uma comparação, o câncer mais frequente é o câncer de pele não melanoma, né? Em segundo lugar vem o câncer de próstata, aproximadamente 65 mil casos por ano, né? Então, a próstata tem esse viés de ser uma glândula que eventualmente pode evoluir com câncer. Tem um lado bom disso, que é um câncer que muitas vezes você tratando fica curado. Então, as doenças malignas, digamos assim, hoje em dia, elas são amplamente tratadas com várias modalidades de tratamento. E o câncer de próstata também. Ele existe um tratamento que pode ser um tratamento cirúrgico, um tratamento com medicação, com bloqueio androgênico, que a gente chama, com quimioterápicos, radioterapia. Então, tem várias modalidades. Agora, a incidência do câncer de próstata é mais frequente conforme nós envelhecemos, né? Então, conforme a gente começa a ter a nossa velhice, depois de 60, 70 anos, a incidência do câncer de próstata vai aumentando bastante, né? Chegando perto de 90% quando a pessoa tem 90 anos e 100% quando tem 100 anos. Ou seja, a frequência é muito alta, mas não necessariamente a mortalidade por câncer de próstata nessa idade se dará por causa do câncer. Ela pode ter um infarto, um acidente, um derrame, que não necessariamente foi a causa do óbito. Quando devo começar a avaliação para a detecção do câncer de próstata? Então, a gente fala muito a respeito de como começar a fazer a prevenção. A prevenção do câncer de próstata recomendada é após os 45 anos no homem que não tem história familiar do câncer de próstata. Se o homem tem, o pai teve câncer de próstata, o avô do lado paterno teve câncer de próstata, normalmente a gente recomenda que comece aos 40 anos, né? Aí tem que ser feito um exame de sangue, que é um marcador para câncer de próstata, chamado PSA, e logo em seguida também ser feita a avaliação com o exame digital da próstata. Então, sempre que possível, já se inicie a prevenção após os 45 anos, né? E anualmente. Ah, mas só o PSA é suficiente? Não se recomenda só fazer o PSA. Existem algumas regras que, no caso, o urologista pode orientar melhor, mas só confiar no PSA
não é seguro. Então, normalmente, a gente recomenda que vá ao urologista uma vez ao ano, proceda à investigação com o PSA e depois, sucessivamente, os outros exames que forem necessários. Em relação ao diagnóstico nessa fase, quanto mais precoce nós fizermos o diagnóstico, melhores serão as condições de tratamento e de cura. Quanto maior a incidência do câncer numa idade mais precoce, geralmente o diagnóstico ele acaba sendo pior, o prognóstico é pior, porque geralmente demonstra que a doença ela pode estar mais assim agressiva. Então a gente sempre recomenda, para frisar, ir ao médico urologista após os 45 anos, fazer uma consulta, de rotina fazer o exame de sangue, o PSA, e depois sucessivamente os outros demais exames que possam ser necessários. Se o PSA vier alterado, se o exame do toque vier alterado, o procedimento a seguir é fazer uma biópsia. Então hoje nós temos várias modalidades de tratamento de acordo com o tipo de tumor que for e o estadiamento da doença, em que fase a doença está. Então o importante é assim, saber que não existe uma avenida única, existem várias alternativas de tratamento para o câncer de próstata. Níveis elevados de testosterona aumentam o risco de câncer de próstata? Olha, isso é uma coisa bastante polêmica dentro da urologia, porque se criou na cabeça do urologista que a testosterona está relacionada ao câncer de próstata. Então, isso inclusive foi descoberto isso na década de 40 nos Estados Unidos, quando fizeram um trabalho científico e descobriram que quando você retirava os testículos de homens com câncer, a doença, o câncer de próstata estabilizava, né? E esse urologista americano, inclusive, ganhou um prêmio Nobel por esse estudo. Foram 2 pacientes que ele tratou. É lógico que o mundo hoje é bastante diferente, houve um avanço grande da ciência. Então ficou desde então uma relação de testosterona com câncer de próstata. Então hoje em dia nós sabemos que não é tão simples assim, né? Existe uma relação, mas não é uma relação absolutamente direta em relação à questão da testosterona e o câncer de próstata. O que eu acho que é importante falar é a respeito da reposição hormonal no homem e a reposição hormonal feita sem uma orientação médica. Então, nós sabemos que hoje em dia existem muitos homens que necessitam fazer reposição hormonal, até por conta do próprio envelhecimento, mas que precisam ser excluídos outras causas, dentre elas o câncer de próstata. Então, para ficar claro, hoje em dia a reposição hormonal ela é factível para a melhora da qualidade de vida do homem e às vezes ela é contraindicada em alguns pacientes especificamente. Por isso a gente recomenda que quando o homem tiver necessidade de fazer a reposição hormonal, ele deve procurar um urologista, seguir o protocolo que existe a respeito de reposição hormonal, porque existem possibilidades outras de estarem acontecendo outras doenças que podem gerar problemas sérios para o homem. Mito sobre o câncer de próstata. É assim, o maior mito que a gente entende que seja a respeito disso é que o exame de prevenção do homem, ele perde a masculinidade. E eu acho que esse é um mito que infelizmente prejudica. Infelizmente a gente recebe ainda pacientes hoje que fazem até o exame do PSA, mas se negam a serem examinados. Isso é uma decisão do paciente. A gente tem que, obviamente, explicar o risco que ele está correndo, etc. Mas a decisão é dele. Uma vez que ele esteja consciente de tomar essa decisão, a gente é obrigado a respeitar. Eu acho que é assim que tem que ser. Mas esse mito acaba prejudicando muitas vezes o homem. Então, infelizmente, às vezes, a gente descobre um paciente que vai à consulta com um exame de sangue, um PSA bastante alterado, e ele se nega a sequer investigar isso, né? Então, por quê? Porque ele acha que aquilo ele vai perder a masculinidade, então ele se fecha nessa situação. Infelizmente, esses casos ainda hoje existem, né? Não são tão frequentes como eram antigamente,
mas a gente observa que ainda existem homens muito preocupados com a sua masculinidade e pouco preocupados com a sua saúde. É possível prevenir? Olha, o importante da prevenção é nós chegarmos antes da doença ter avançado. Então, hoje em dia, se fala muito em prevenção para várias doenças, né? O câncer de próstata, pela elevada incidência que ele tem, é importante a gente frisar que a gente não sabe diante do que a gente está. Se é um câncer de baixa agressividade ou se é um câncer de alta agressividade. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente tem em mente chegar antes da doença estar avançada, antes dela estar envolvendo outros órgãos, né? Por quê? Porque isso é que vai fazer com que os tratamentos, de uma forma geral, sejam menos agressivos, menos efeitos colaterais e melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, o tratamento, quando preconizado numa fase mais precoce, a possibilidade de cura pode chegar a mais de 90%. E se não chegar perto disso, você tem várias modalidades de tratamento que conseguem controlar a doença. Ou seja, é uma doença que, apesar de ser agressiva em alguns casos, na grande maioria a gente consegue o controle adequado, consegue boa qualidade de vida e em muitos casos a pessoa acaba falecendo de outros problemas de saúde que não o câncer, apesar de terem um câncer de próstata. A gente sempre recomenda fazer uma vez por ano o PSA, que é o marcador para câncer de próstata. Ainda não é o marcador mais seguro que existe, mas ele é um marcador muito seguro. A gente recomenda fazer o exame, fazer uma consulta médica com o urologista, fazer o exame do toque ou pedir exames complementares que possam fazer também o diagnóstico ou orientar para que lado se deve seguir. Hoje em dia, a urologia tem um forte aliado, que é o exame de ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame que consegue dar informações importantes para o urologista, no sentido de dizer se aquela lesão que ele tem na próstata é maligna ou não. Então, uma vez que ele faça o exame de sangue, que ele faça o exame do toque, ou que ele faça a ressonância, ele vai poder dizer, não, é um caso para fazer uma biópsia. Aí fez a biópsia, nos fragmentos que foram retirados, geralmente essa biópsia é feita através de ultrassonografia, geralmente tirando 12 fragmentos da próstata. Se houver a confirmação, a gente vai saber pelo diagnóstico de câncer de próstata que tipo de lesão está ali, que tipo de modalidade de tratamento vai ser, quais as condições que o paciente está, o que ele pode, na verdade, ser beneficiado com esse tratamento ou com aquele tratamento. Então, abre-se um leque de opções para o urologista propor para o paciente. Não adianta a gente propor um tratamento muito agressivo que ele não vai ter condições de suportar. Então, nós geralmente discutimos com o paciente, oferecemos as modalidades de tratamento para ele, em discutindo com ele, esclarecer qual é a melhor forma de tratá-lo.